Helena, você está vendo o jogo? Ligue a televisão, agora, no canal de esportes. A voz de sua melhor amiga, Clara, soava urgente e trêmula do outro lado da linha, cortando o silêncio do luxuoso apartamento. Helena, que preparava um jantar que sabia que seu marido não viria compartilhar, franziu a testa, confusa. Ela secou as mãos no avental e caminhou lentamente até a sala, onde a enorme tela dominava a parede. Com o controle remoto em mãos, sintonizou o canal indicado, sentindo um mau pressentimento crescer em seu peito. A imagem que a confrontou foi nítida, ampliada para milhões verem. Era Armando, seu marido, no estádio, beijando uma jovem com uma paixão que ela não via há décadas. Sua respiração ficou presa na garganta, transformando-se num nó doloroso que parecia rasgar sua alma. Não, não pode ser verdade. As palavras saíram como um sussurro que mal se ouviu na vastidão da sala. O controle remoto escorregou de seus dedos trêmulos e caiu com um baque surdo no tapete persa. Seus olhos estavam fixos na tela, incapazes de desviar, enquanto a multidão no estádio aplaudia, alheia à destruição que aquela imagem causava. Para eles, era apenas entretenimento. Para Helena, era o colapso de um mundo que ela passou 40 anos construindo. O rosto da jovem era fresco, vibrante, tudo o que Helena sentia que não era mais. O beijo não era um selinho. Era profundo, íntimo, uma declaração pública de que seu casamento era uma mentira. A voz de Clara, ao telefone, parecia vir de muito longe, um eco de uma realidade que já não existia. Amiga, respire fundo. Estou indo para aí agora mesmo. A preocupação na voz de Clara era genuína, mas Helena desligou a chamada sem se despedir, precisando de silêncio. Seu apartamento, antes um símbolo de sucesso, tornou-se uma gaiola dourada e opressiva. A humilhação não era privada, era um espetáculo nacional, com comentaristas rindo do momento romântico do famoso CEO. O telefone começou a tocar sem parar, eram jornalistas famintos por um comentário. Dona Helena, é verdade que seu casamento estava em crise? Perguntavam vozes invasivas. Ela ignorou cada chamada, o som estridente ecoando como uma sirene de alerta. Ela era a protagonista de um escândalo, a esposa traída e descartada, uma figura de pena para todo o Brasil. Sua filha, Lúcia, ligou de Londres com a voz embargada de choro e raiva. Mãe, eu não posso acreditar no que o papai fez, como ele pôde fazer isso com você publicamente? Helena tentou ser forte como sempre fora. Calma, minha filha. Deve haver alguma explicação. Mesmo naquele momento de dor, uma parte dela, condicionada por anos de lealdade cega, tentava justificar o injustificável. Lúcia insistiu, com a voz firme. Que motivo, mãe? Não existe motivo para uma humilhação dessas. A senhora dedicou sua vida inteira a ele, a nossa família. As palavras de sua filha perfuraram a fina camada de negação que ainda a protegia. Cada segundo na televisão era mais uma facada em seu coração, que sangrava em silêncio, e solidão. Finalmente o nome dele brilhou na tela do celular. Armando. Helena atendeu, o coração martelando, esperando um pedido de desculpas, uma explicação. A voz dele, no entanto, era fria como gelo, desprovida de remorso. Helena, espero que você não esteja fazendo um escândalo. É apenas um mal-entendido que a imprensa está exagerando. Acalme-se e não fale com ninguém. Meus advogados cuidarão de tudo. Não houve um pedido de perdão. Apenas uma ordem seca e autoritária. Ele não estava preocupado com os sentimentos dela, mas sim com o controle de danos para sua imagem. Naquele instante, Helena percebeu que o homem com quem se casara não existia mais há muito tempo, se é que um dia existiu de verdade. Desligando o telefone, ela caminhou até a enorme janela e olhou para as luzes de São Paulo. Lembrou-se dos inúmeros jantares que organizou para alavancar a carreira dele,
dos eventos de caridade que presidiu com um sorriso no rosto, ajudando a construir a fachada de um casal perfeito. P. Pensou com carinho na Fundação Futuro Brilhante, o legado da mãe de Armando, uma mulher gentil que a amava como a uma filha. Helena administrava a fundação com toda a sua alma, era seu propósito, um medo gelado percorreu sua espinha. Se Armando era capaz de descartá-la daquela forma, o que ele faria com o legado de sua própria mãe? O que mais ele seria capaz de destruir? Ela se lembrou com clareza das últimas palavras que sua sogra lhe disse no leito de morte, a voz fraca, mas firme. Cuide do meu legado, Helena. Não deixe que a ambição de Armando destrua o que construímos. Cuide das crianças. Na época Helena pensou que era apenas o delírio de uma mulher doente. Agora, aquelas palavras soavam como um aviso profético, uma premonição sombria do que estava por vir. A traição no estádio ela começou a entender, não era o fim da história. Era apenas o começo de algo muito mais devastador, uma batalha pela qual ela não estava preparada. Mas ela não sabia que uma ajuda inesperada já estava a caminho. No dia seguinte, em meio ao turbilhão de notícias, a campainha tocou. Era um mensageiro com um pacote pequeno, envolto em papel pardo, sem remetente. Apenas seu nome, Helena Camargo, escrito em uma caligrafia elegante que ela não reconheceu. Com o coração acelerado, ela hesitou. Poderia ser de Armando? Uma nova humilhação, talvez um pedido de divórcio? Ou daquela jovem, um troféu de sua vitória? Com os dedos trêmulos, ela rasgou o papel, revelando uma caixa de veludo azul escuro, gasta pelo tempo. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela conhecia aquela caixa. Sabia exatamente o que havia dentro e a quem pertencera. Com o coração batendo descompassado, ela abriu a tampa. Lá dentro, repousando sobre o cetim desbotado, estava ele. O antigo asterisco cora-relógio pôr de pulso de sua sogra, com a pulseira de couro gasta e o mostrador de madrepérola. Uma onda de emoção e saudade a atingiu, trazendo lágrimas aos seus olhos pela primeira vez. Ela o pegou, o metal frio familiar contra sua pele. Sua sogra nunca o tirava, dizia que era seu amuleto da sorte. Ver aquele objeto ali, depois de tantos anos, era como receber uma mensagem do além, um sinal de que não estava sozinha. Mas por que agora? Quem o teria enviado e com qual propósito? Ela ainda não sabia que a resposta mudaria tudo. Ela o virou em suas mãos, passando os dedos pelas iniciais da sogra, gravadas na parte de trás, LC. Lembrou-se do orgulho com que a matriarca usava aquela peça, um presente de seu falecido marido. Era mais do que um acessório, era um símbolo de um amor verdadeiro e de uma força que Helena sempre admirou. Aquele objeto representava uma era de integridade e valores que pareciam ter se perdido na geração de Armando. Segurá-lo era reconfortante, como se um pouco da coragem de sua sogra estivesse sendo transferida para ela. O que ninguém imaginava era o segredo crucial que ele guardava, esperando o momento certo para ser revelado. Essa história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. A calmaria foi irrompida pelo toque do telefone. Era a doutora Patrícia Vargas, a implacável advogada de Armando. Dona Helena, falo em nome do meu cliente. Ele gostaria de resolver essa situação da forma mais discreta possível. Sugiro que a senhora aguarde os termos de um acordo que enviaremos e os aceite sem demora. A palavra sugiro soou como uma ameaça velada, uma ordem para que ela desaparecesse silenciosamente. O recado era claro: aceite o dinheiro e cale a boca. Helena olhou para o objeto em sua mão. A coragem que sentiu se solidificou em determinação. Doutora, agradeço a ligação. Responderei através do meu próprio advogado. A firmeza em sua voz a surpreendeu. No dia seguinte, um envelope intimidador chegou. Dentro,
Um acordo de divórcio que lhe oferecia uma fortuna em troca de seu silêncio perpétuo sobre Armando e seus negócios. Seu advogado, um velho amigo, foi taxativo. Helena, isso não é um acordo, é uma mordaça de ouro. Ele está comprando seu silêncio porque tem algo grande a esconder. O quê? E ele teme que você descubra? A pergunta ficou no ar, ecoando na mente de Helena. A traição era apenas a ponta do iceberg, ela tinha certeza. Armando não estava apenas escondendo uma amante, estava escondendo crimes. E ela estava determinada a descobrir quais eram, não por vingança, mas por justiça. A pressão aumentou quando seu próprio filho Marcos ligou visivelmente manipulado. Mãe, o papai me ligou, talvez seja melhor aceitar o acordo. A senhora sabe como ele pode destruir tudo, inclusive a fundação, só por despeito. Pense nas crianças. A manipulação era cruel, usando seu amor pela obra social contra ela. Por um momento, Helena vacilou. Valia a pena lutar e arriscar a única coisa que realmente importava. Para encontrar forças, ela foi até a sede da fundação. O barulho alegre das crianças no pátio era o antídoto para o veneno. Ali, ela não era a esposa traída, era a dona Helena, a mulher que lutava pelo futuro deles. Ela procurou por Marta, a administradora e confidente leal. Dona Helena, eu não queria preocupá-la, mas as finanças estão estranhas, confessou Marta em voz baixa. Desde o ano passado, o Sr. Armando restringiu nosso acesso aos relatórios. Grandes quantias de dinheiro estão sendo movidas para um fundo de investimento que ninguém conhece, e nosso orçamento foi cortado drasticamente sem explicação. As palavras de Marta confirmaram as suspeitas de Helena. De volta a seu apartamento, o quebra-cabeça começou a tomar forma. A traição, o acordo de silêncio, as finanças obscuras. Tudo estava conectado de uma forma sinistra. A verdade estava mais perto do que ela imaginava. E era muito pior. Enquanto isso, a máquina de propaganda de Armando trabalhava para destruí-la. Sites de fofoca publicavam notas pintando Helena como uma mulher desequilibrada e amargurada. A campanha de difamação era brutal, projetada para isolá-la e minar sua credibilidade. Foi então que uma mensagem de texto de um número bloqueado iluminou seu celular. Sua sogra sabia de tudo sobre os desvios. Procure nas anotações antigas dela, o caminho está lá. Um aliado anônimo. A mensagem renovou suas forças. Havia uma conspiração em andamento, e sua sogra já havia percebido isso antes de morrer. A caça ao tesouro havia começado. Helena correu para o escritório e começou a revirar caixas empoeiradas, folheou diários e agendas antigas, procurando por qualquer pista. As horas passaram. Então, ela encontrou. Na agenda de 5 anos atrás, na última semana antes de sua morte, uma linha escrita com uma letra apressada. Documento oculto vital para a fundação. A segurança das crianças depende disso. Confiar apenas em E. A letra E só podia significar uma pessoa, Helena. Era a confirmação de que sua sogra havia descoberto algo grave e tentado protegê-la. Sua luta não era apenas por uma traição, mas por justiça para centenas de inocentes. Movida pela descoberta, ela examinou o objeto de sua sogra com novos olhos. Passou o dedo pela parte de trás e sentiu uma minúscula irregularidade na tampa metálica. Usando a unha, forçou a beirada com cuidado. Para sua surpresa, uma pequena parte da tampa se soltou com um clique suave, revelando um compartimento secreto minúsculo. Uma lembrança de sua sogra voltou à mente. Este objeto guarda mais do que o tempo, Helena, ele guarda a verdade. Não era apenas uma frase poética, era uma instrução literal que ela finalmente entendia. O que estaria escondido ali dentro com tanto cuidado? O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era Armando, e sua voz era furiosa, cheia de pânico mal disfarçado.
Helena, eu sei o que você está fazendo. Meus contatos me disseram que você está remexendo no passado. Pare com isso imediatamente. Aceite o acordo, ou eu juro que você perderá tudo, a começar pela sua amada fundação. A ameaça explícita vinda de sua boca foi a confirmação final de que ela estava no caminho certo. Ele não estava apenas com raiva. Ele estava com medo. Muito medo do que ela poderia descobrir. Aquele medo era o combustível que Helena precisava para seguir em frente. Ela desligou a chamada no meio de seus gritos. Olhou da anotação na agenda para o pequeno objeto sobre a mesa. A peça que guardava o tempo agora guardava uma verdade que poderia destruir um império. A dor da traição ainda estava lá, uma ferida aberta, mas agora era ofuscada por um propósito maior. Ela não era mais uma vítima desamparada, chorando em um apartamento de luxo. Era a guardiã de um legado, a portadora de uma verdade oculta que precisava ser revelada ao mundo. Sua jornada estava apenas começando, e ela não iria recuar. Dentro do compartimento minúsculo, havia algo enrolado, menor que um grão de arroz. Com uma pinça, ela conseguiu extrair o objeto delicadamente. Era um pedacinho de filme fotográfico, escuro e denso, uma microfotografia, como as usadas em filmes de espionagem. Sua sogra, sempre tão discreta e tradicional, guardava um segredo digno de um romance. A revelação era chocante, mas fazia um sentido assustador. Ela sempre soube que havia uma força de aço por trás da fachada gentil da matriarca. Agora, Helena segurava a prova disso em suas mãos. Mas como conseguiria revelar o conteúdo daquela imagem? Clara chegou ao seu apartamento trazendo preocupação. Helena, você preto. Precisa ter muito cuidado, disse ela, segurando as mãos da amiga. Armando não é o homem que conhecíamos. Ele é perigoso, e seu poder vai além do dinheiro. Ele tem contatos em todos os lugares. Se ele souber que você está investigando, ele não hesitará em usar todo o seu arsenal para te destruir. A amiga olhou nos olhos de Helena. A seriedade em seu rosto era um alerta urgente. Prometa que não vai fazer nada precipitado. Prometa que vai pensar em sua segurança em primeiro lugar. Helena assentiu, mas seu coração já havia tomado uma decisão irrevogável. A luta era maior do que ela. Eu sei dos riscos, Clara, mas o que você faria no meu lugar? Respondeu Helena, sua voz ganhando uma nova firmeza. Deixaria que ele roubasse o futuro de centenas de crianças inocentes para financiar seus caprichos? Ela se levantou e caminhou até a janela. Não posso fazer isso. Se eu recuar agora, vou me arrepender pelo resto dos meus dias. Eu devo isso à memória da minha sogra, e devo isso a mim mesma. Chegue a de viver na sombra do medo dele. Clara suspirou, derrotada pela determinação da amiga. Sabia que não adiantava mais discutir. Helena havia se transformado, e não havia como voltar atrás. O primeiro passo era encontrar alguém que pudesse revelar o conteúdo da microfotografia, sem levantar suspeitas. Helena lembrou-se de uma pequena relojoaria antiga no centro, um lugar que sua sogra frequentava. O dono, Sr. Afonso, era um artesão de outra época. Ela marcou um horário usando um nome falso, sentindo-se uma personagem de filme. O sino da porta soou, e o cheiro de óleo e madeira a transportou para um tempo mais simples. O Sr. Afonso a recebeu com um sorriso gentil por trás de seus óculos grossos. Ele examinou a peça com uma lupa de joalheiro, a testa franzida em concentração. Ele não fazia ideia da urgência que motivava aquela visita. Um belo exemplar, minha senhora. Um modelo raro, disse ele. E este compartimento secreto é uma obra de arte. Era comum em peças feitas para guardar pequenos segredos, como um fio de cabelo ou mensagens cifradas. A menção ao compartimento fez o coração de Helena disparar. O senhor conseguiria ver o que tem dentro? Ela perguntou, tentando manter a voz neutra. O relojoeiro a olhou por cima dos óculos. Claro, mas preciso de tempo.
Volte em 2 dias, farei o meu melhor para desvendar este mistério para a senhora. Ele sorriu, completamente alheio ao peso daquele pequeno segredo. Aqueles 2 dias pareceriam uma eternidade. Enquanto esperava, a pressão de Armando aumentou. Um evento de caridade, do qual Helena sempre fora patrona, estava acontecendo. Ela decidiu ir, precisava mostrar que não estava quebrada. Ao chegar, todos os olhares se voltaram para ela, e os sussurros venenosos a seguiram como uma sombra. Era uma tortura silenciosa, um julgamento coletivo orquestrado por seu ex-marido. Ela sentiu o estômago revirar, mas manteve a cabeça erguida, a postura impecável. A noite seria longa e dolorosa, e ela sabia que o confronto era inevitável. Ela precisava mostrar força mesmo que por dentro estivesse se desfazendo. Então ela ouviu. Armando estava do outro lado do salão, rindo com empresários, com a jovem Camila pendurada em seu braço, exibindo-a como um troféu. O desprezo em seu rosto era evidente. Helena sentiu uma onda de náusea, mas transformou a dor em determinação fria. Respirando fundo, ela atravessou o salão com uma dignidade que não sentia, os saltos ecoando no mármore. Sua missão não era confrontá-lo sobre a amante. Ela precisava falar sobre a fundação, sobre o futuro das crianças que ele estava colocando em risco com sua ganância desenfreada. A batalha estava prestes a começar. Ela se aproximou do grupo, o coração martelando. As conversas ao redor cessaram, criando um vácuo de silêncio tenso. Todos os olhos estavam sobre eles, famintos por drama. Lumando. Podemos conversar? É sobre o orçamento da Futuro Brilhante, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Ela manteve o olhar fixo nele, ignorando os rostos curiosos. A sala inteira parecia ter prendido a respiração, antecipando a resposta. Aquele momento pareceu durar uma eternidade, um duelo silencioso travado no meio de um salão de festas lotado. Ela havia feito sua jogada, expondo-se na esperança de forçar uma resposta sobre o destino da instituição. Armando virou-se lentamente, um movimento teatral. Ele olhou através dela como se fosse uma completa estranha. Não disse uma única palavra. Em vez disso, um sorriso frio e cruel se formou em seus lábios. Ele se virou para a pessoa ao seu lado, fez uma piada, e continuou a conversa, ignorando-a completamente, como se ela fosse invisível. A humilhação pública foi como um tapa no rosto, forte e ardente. Helena ficou parada por um segundo, congelada pela crueldade calculada, antes de se virar e sair do salão sob o olhar de pena e zomba, e ria de todos os presentes. Ele queria quebrá-la, mas apenas a fortaleceu. No dia seguinte, a campanha de difamação se intensificou. Camila, a amante, deu uma entrevista para um blog de fofocas. Com lágrimas de crocodilo, ela se pintou como vítima de um homem casado que lhe prometera o mundo. A senhora Camargo nunca o amou de verdade, declarou a jovem com uma atuação barata. Ela só estava interessada no dinheiro e no status. Agora que ele encontrou a felicidade, ela está tentando destruí-lo por puro despeito. As mentiras eram absurdas, mas Helena sabia que o público adorava um drama, e que muitos acreditariam naquela narrativa cruel e bem ensaiada, pintando-a como a vilã. O golpe mais cruel, no entanto, veio em particular. Armando apareceu sem avisar no apartamento, com a desculpa de pegar alguns pertences. O que você pensa que está fazendo, Helena? Ele sibilou, a voz baixa e ameaçadora. Indo a eventos, tentando falar comigo na frente de todos? Você está tentando me envergonhar? E Lena o encarou, a raiva superando a dor. Vergonha? Você ousa falar de vergonha depois do que fez no estádio? Você não tem o direito de pronunciar essa palavra. Ele deu um passo à frente, o rosto contorcido em uma máscara de desprezo puro. A crueldade em sua voz era palpável, cortando o ar como uma lâmina. Você realmente não entende, não é? Você nunca entendeu o seu lugar. Ele gesticulou ao redor do apartamento luxuoso.
Tudo isso, a vida que você tem, as joias, o respeito, era por minha causa. Eu te dei tudo. Ele se aproximou perigosamente, o rosto a centímetros do dela. Então, ele proferiu as palavras que a quebrariam por dentro, com a precisão de um carrasco. Você nunca foi mais do que uma relíquia para a imagem, Helena, uma peça decorativa para mostrar ao mundo. Agora, nem para isso você serve, o mais forte está por vir. Fique até o final. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A verdade, dita daquela forma brutal, era mais devastadora do que qualquer traição física. Ele se afastou, satisfeito com o impacto de suas palavras. Meus advogados entrarão em contato. É melhor que aceite o acordo. Você não tem a menor chance contra mim. Com isso, ele se virou e saiu, fechando a porta com um clique final, que ecoou como uma sentença. Helena desabou em uma poltrona, as pernas fracas. A humilhação íntima foi completa. As lágrimas que ela segurara com tanta força finalmente vieram, quentes e amargas, lavando a máscara de dignidade que ela tentara manter. Aquele ataque foi direto à sua identidade, à sua história. Naquele momento de escuridão, ela se sentiu completamente sozinha e derrotada, uma peça descartada de um jogo cruel. A luta parecia impossível, uma montanha intransponível contra um inimigo que controlava todas as peças do tabuleiro e não tinha escrúpulos em destruí-la. Ele havia tirado tudo dela, até mesmo o valor que ela pensava ter. Por um instante, o abismo da desesperança a engoliu por completo, e ela considerou desistir de tudo, aceitar a mordaça de ouro e desaparecer. Mas o que ele não sabia era que havia acendido um fogo dentro dela. A dor profunda se transformou em uma fúria fria e concentrada. Ele a via como uma relíquia? Pois aquela relíquia iria assombrá-lo até o fim. Ela secou as lágrimas, os olhos brilhando com uma nova e perigosa determinação. Ela não ia mais chorar por ele. Ela ia lutar. Lutar pela fundação, pela memória de sua sogra e, acima de tudo, por sua própria dignidade. Armando havia cometido um erro fatal, nascido de sua arrogância. Ele a subestimou profundamente. Ele a via como um objeto frágil, mas esqueceu que até as relíquias mais antigas podem esconder uma força surpreendente, e segredos capazes de derrubar impérios inteiros. No dia seguinte ela foi para a sede da Fundação Futuro Brilhante. As risadas das crianças eram um bálsamo, um lembrete do que estava em jogo. Encontrou-se com Marta. Marta, preciso de sua ajuda. Preciso de tudo que você tiver sobre as finanças dos últimos 5 anos. Marta, uma mulher leal que devia sua carreira a Helena e sua sogra, não hesitou. Dona Helena, eu já estava esperando por isso. Tem algo muito errado acontecendo. Eu não tenho acesso a tudo, mas consegui cópias de algumas coisas antes que o sistema fosse bloqueado para mim. A aliança estava formada, e a investigação estava prestes a começar. Marta abriu uma gaveta trancada e tirou uma pasta grossa. Olhe isso, disse ela, apontando para extratos bancários que ela havia impresso secretamente. Transferências mensais de valores altíssimos para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. A descrição é sempre: consultoria de investimento estratégico. Mas essa empresa não existe, eu pesquisei, é um fantasma. A revelação foi um soco no estômago de Helena. Armando não estava apenas sendo infiel. Ele estava roubando sistematicamente a fundação de sua própria mãe, desviando dinheiro destinado a crianças carentes para paraísos fiscais. A ganância dele não tinha limites. Ele está esvaziando a fundação por baixo dos panos, sussurrou Helena, o horror em seu rosto. É por isso que ele quer me silenciar. Se isso vier a público, não é apenas o fim do casamento, é o fim de sua reputação, de sua carreira. Ele pode ir para a cadeia. Marta sentiu, o rosto pálido. E tem mais. A assinatura que autoriza as transferências não é a dele. É a do Sr. Ribeiro, um diretor financeiro demitido há 2 anos, sob acusações falsas.
Armando provavelmente o coagiu. Esse homem pode ser uma testemunha crucial, se conseguirmos encontrá-lo. A esperança surgiu em meio ao horror. Com as cópias em mãos, ela foi direto para o escritório de seu advogado, Dr. Almeida. Ele ouviu em silêncio, analisando os papéis com uma expressão séria. Helena, isso é muito mais grave do que um divórcio, disse ele. Isso é fraude, lavagem de dinheiro, arma. NDO construiu um castelo de cartas sobre a mentira. Ele fez uma pausa. O problema é que provar isso será difícil. Ele tem os melhores advogados, e eles vão tentar descreditar cada prova, cada testemunha. Vão te transformar na vilã. O aviso era sério, mas não abalou a determinação de Helena. Ela já era vilã na mídia, não tinha mais nada a perder. Mas nós temos que tentar, Dr. Almeida, insistiu Helena. Não podemos deixar que ele saia impune. Pense nas crianças, pense no legado que está sendo destruído. O advogado sorriu pela primeira vez, com admiração. Eu nunca duvidei da sua força, Helena. E você não está sozinha. Vou contratar os melhores investigadores para rastrear esse dinheiro. Vamos encontrar o Sr. Ribeiro. E vamos descobrir o que está naquela microfotografia. Ele se inclinou sobre a mesa. Mas esteja preparada, Armando vai jogar sujo. Muito sujo. Você está pronta para isso? A resposta dela veio sem hesitação. Eu nunca estive tão pronta em toda a minha vida, ela respondeu, a voz ressoando com uma convicção de aço. Naquela noite, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Uma voz distorcida, eletrônica e assustadora disse: Eles sabem que você está investigando. Cuidado com quem você confia. Nem todos que sorriem para você são seus amigos. A ligação caiu. O aviso anônimo a deixou com um calafrio na espinha. Armando tinha olhos e ouvidos em todos os lugares, e o jogo estava se tornando cada vez mais perigoso. Ela estava sozinha contra uma máquina poderosa, mas não recuaria. A sensação de estar sendo vigiada tornou-se constante. Ela olhou pela janela e se perguntou em qual das luzes da cidade estaria escondido o inimigo, observando cada movimento. No dia seguinte, seu filho Marcos a procurou, o rosto tenso. Mãe, eu conversei com a advogada do papai. Ela me mostrou alguns documentos. Disse que a senhora está fazendo acusações sérias e que, se continuar, a reputação da família inteira será destruída. A manipulação era clara. Armando estava usando o próprio filho como um peão em seu jogo sujo, envenenando-o contra a própria mãe. A dor daquela traição foi quase insuportável. Eles estão mentindo para você, meu filho. Seu pai roubou a fundação da sua avó, ela tentou explicar. Marcos balançou a cabeça confuso. O papai disse que são investimentos de risco que não deram certo. Ele disse que a senhora está amargurada. Mãe, por favor, pense em nós, em seus netos. Não transforme isso em um circo. As palavras dele, cheias de dúvida, a feriram profundamente. Ver seu filho duvidando de sua integridade foi quase tão doloroso quanto a traição do marido. Ela sentiu uma solidão profunda, percebendo que, naquela batalha, teria que lutar até mesmo contra as pessoas que mais amava. Foi então que o telefone tocou. Era o Sr. Afonso, o relojoeiro. A voz dele era séria. Minha senhora, eu consegui. Abri o compartimento. O que tem dentro é uma microfotografia. Mas preciso lhe dizer, Alcia, algo importante. Ele fez uma pausa, e Helena prendeu a respiração. Enquanto eu trabalhava na peça, um homem esteve aqui. Ele se apresentou como um colecionador, e perguntou especificamente sobre um objeto como o seu. Ofereceu uma quantia absurda de dinheiro por ele. O sangue de Helena gelou. Eles a haviam encontrado. Eu disse que nunca tinha visto, mas ele não pareceu convencido. A senhora precisa ter muito cuidado. Helena correu para a relojoaria. O Sr. Afonso a levou para os fundos e lhe entregou um pequeno envelope. Dentro estava um minúsculo pedaço de filme.
Eu não sei como a senhora fará para ver o que está aí, mas sugiro que procure um laboratório especializado e seja discreta, aconselhou ele. Pessoas que procuram por coisas assim, não costumam ser amigáveis. Helena agradeceu, e saiu rapidamente, sentindo os olhos de estranhos em suas costas. A rua movimentada de repente parecia cheia de ameaças. Ela segurava em suas mãos a chave de tudo, mas também o alvo que a colocava em perigo mortal. De volta ao seu apartamento, ela colocou o envelope sobre a mesa do escritório. Ao lado, os extratos bancários e o cartão de seu advogado. As peças do quebra-cabeça estavam ali. Ela tinha as provas financeiras, uma testemunha em potencial e, agora, o segredo final guardado por sua sogra. Tudo dependia do que aquela imagem minúscula revelaria. Era a prova irrefutável que destruiria a rede de mentiras de Armando de uma vez por todas. Ela olhou para o pequeno objeto, tão frágil, mas contendo o poder de uma bomba. A próxima etapa seria a mais arriscada de todas. Com determinação, ela ligou para seu advogado. Dr. Almeida, eu tenho o que estava dentro do compartimento secreto. Houve um silêncio do outro lado. Helena, traga para o meu escritório imediatamente. Não vá a nenhum outro lugar. Use a entrada dos fundos. A partir de agora, não podemos correr nenhum risco. A urgência na voz do advogado confirmou a gravidade da situação. Ela era a guardiã de um segredo pelo qual pessoas poderosas estavam dispostas a tudo para manter enterrado. Ela saiu de seu apartamento sentindo-se uma fugitiva em sua própria cidade, com o destino de muitos em sua bolsa. Enquanto isso, Armando recebeu um telefonema que o fez congelar. Ela esteve na relojoaria. Pegou o que estava lá dentro. A fúria de Armando era silenciosa e aterrorizante. Ele apertou o copo de uísque com tanta força que o cristal estalou, cortando sua pele. Descubram para onde ela vai. Sigam-na. Eu quero saber cada movimento. Ela não pode chegar até um laboratório. Ela não pode revelar aquela imagem, custe o que custar. Ele desligou e olhou para a cidade. Helena, a relíquia que ele pensou ter descartado, havia se tornado a maior ameaça ao seu império. A caçada havia começado de verdade. A jornada de Helena até o escritório de seu advogado foi a mais tensa de sua vida. Cada carro que a seguia, cada pessoa que a olhava parecia uma ameaça. Ela segurava sua bolsa com força, o envelope queimando como brasa. Entrou pela porta dos fundos e subiu pelo elevador de serviço. Na sala de reuniões, Dr. Almeida e um homem que ela não conhecia a esperavam. Helena, este é Ricardo, nosso investigador. Ele é o melhor. A partir de agora, ele será sua sombra. O homem assentiu, o rosto impassível. A realidade de sua situação a atingiu em cheio. A guerra não era mais uma metáfora. O que temos aqui? Perguntou Ricardo. Helena colocou o envelope sobre a mesa. Com uma pinça, o investigador pegou o filme e o colocou sob a lente de um microscópio digital conectado a um laptop. A sala ficou em silêncio enquanto a imagem era focada. O que apareceu não era um documento como Helena esperava. Era uma fotografia. Uma foto antiga, em preto e branco, de duas pessoas sorrindo. Uma delas era uma versão jovem de sua sogra. A outra era um homem que ela nunca tinha visto. Mas o mais chocante era a criança que a sogra segurava nos braços. Aquele bebê tinha uma marca de nascença distinta acima da sobrancelha, uma pequena mancha em forma de crescente que Helena conhecia muito bem. Meu Deus! Sussurrou Helena levando a mão à boca. Não pode ser. Dr. Almeida olhou para a tela confuso. Quem são eles, Helena? Helena olhou para o advogado, os olhos arregalados de choque e uma compreensão terrível. A marca de nascença era idêntica à de Armando. Mas o homem na foto, definitivamente era o pai dele, o homem que ela conhecera como seu sogro. A verdade que sua sogra escondera era muito mais profunda do que uma fraude financeira.
Este segredo é a nossa arma mais poderosa, disse o Dr. Almeida, a mente já trabalhando. Isso muda tudo, a linhagem, a herança, o nome Camargo. Ele não é quem diz ser. Ricardo, o investigador, olhou para Helena com um novo respeito. Sua sogra era uma mulher muito inteligente. Ela não guardou a prova de um crime financeiro. Ela guardou a prova de uma mentira que sustentava a vida inteira de Armando. Com isso, nós não apenas o expomos. Nós o aniquilamos em sua essência. A revelação era avassaladora. A batalha seria sobre a verdade fundamental de um homem. O plano começou a tomar forma. Eles precisavam agir rápido. O primeiro passo era garantir a segurança de Helena e da prova. O segundo era encontrar o Sr. Ribeiro e convencê-lo a testemunhar. O terceiro seria usar tudo no momento certo, no lugar certo. A audiência de divórcio que a arma, NDO pensava ser uma formalidade, se tornaria o palco para sua derrocada. A relíquia estava prestes a se tornar a rainha do tabuleiro, pronta para dar o cheque-mate. O que Armando não sabia era que a verdade tinha muitos aliados inesperados, e estava se aproximando dele como uma tempestade inevitável. Enquanto isso, a advogada de Armando, Dra. Vargas, sentia que algo estava errado. A passividade de Helena havia se transformado em um silêncio estratégico. Armando, ela está quieta demais, disse ela ao telefone. O advogado dela parou de retornar minhas ligações. Eles estão planejando alguma coisa, eu sinto. Armando, cego pela arrogância, riu. Que pressão, ela não tem nada, é apenas uma mulher desesperada se agarrando a migalhas. Deixe-a brincar de detetive. Quando chegar a hora, nós a esmagaremos como um inseto. A confiança excessiva dele era seu maior ponto fraco, a brecha que Helena precisava para o ataque final. Longe dali, em uma cidade pequena no interior, o Sr. Ribeiro lia as notícias sobre o escândalo Camargo. Ele via o nome de Helena e sentia uma pontada de culpa. Sabia da verdade, mas o medo o mantinha em silêncio. Foi então que a campainha tocou. Na porta, estava Ricardo, o investigador. Senhor Ribeiro, meu nome é Ricardo. Eu trabalho para a senhora Helena Camargo. Acho que nós dois temos muito o que conversar. O passado, que ele tentou enterrar, estava batendo à sua porta. A hora da verdade estava chegando para todos, quer estivessem preparados ou não. No dia da audiência, o Fórum de Justiça estava lotado de jornalistas. Armando chegou com sua equipe, confiante e sorridente para as câmeras, o retrato do poder. Ele procurou por Helena, esperando ver uma mulher abatida. Mas, quando a viu entrar, seu sorriso vacilou. Helena caminhava com a cabeça erguida, uma calma e uma força que ele não reconhecia. Ela não parecia uma vítima, parecia uma guerreira. Ao seu lado, o Dr. Almeida carregava uma pasta que parecia pesar 1 tonelada. Armando sentiu um calafrio, um pressentimento de que aquele não seria o dia fácil que ele esperava. Dentro da sala de audiências, a tensão era palpável. Doutora Vargas iniciou sua argumentação, pintando Helena como uma esposa vingativa. Meritíssimo, minha cliente é vítima de uma campanha de difamação orquestrada por uma mulher que não aceita o fim de um relacionamento. Não há provas, apenas o delírio de uma mente amargurada. Armando assistia com um ar de superioridade, seguro de sua vitória. Ele mal podia esperar para que tudo acabasse, e ele pudesse voltar para sua vida de luxo, livre de Helena. O que ele não imaginava era que seu pesadelo estava apenas começando. Com a palavra, a defesa da senhora Camargo, disse o juiz. Dr. Almeida se levantou lentamente e olhou diretamente para Armando. Meritíssimo, não viemos aqui hoje para discutir o fim de um casamento. Viemos para expor um castelo de mentiras que dura mais de 60 anos. Um murmúrio percorreu a sala. Temos provas de fraude, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E temos uma testemunha que irá corroborar tudo. Ele fez um sinal. E a porta dos fundos se abriu.
O Sr. Ribeiro entrou, o rosto pálido, mas determinado. O queixo de Armando caiu. Seu mundo estava prestes a desmoronar. A queda de Armando não seria sobre números em extratos. Seria sobre a destruição de sua identidade. Helena olhou para ele. Não havia ódio em seus olhos, apenas tristeza pelo monstro que ele havia se tornado. Ela se lembrou das palavras de sua sogra. Cuide do meu legado. Ela não estava apenas salvando a fundação. Estava cumprindo uma promessa, corrigindo uma injustiça de gerações. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. A atenção de todos estava dividida entre o depoimento chocante e a expressão de pânico no rosto de Armando. A barragem de evidências era esmagadora. E agora, meritíssimo, a prova que conecta tudo, anunciou o Dr. Almeida. A prova que nos mostra por que o Sr. Camargo estava tão desesperado para silenciar sua esposa. Uma prova que estava escondida por mais de 50 anos. Ele se virou para Helena. Dona Helena, por favor, mostre ao tribunal o objeto que a senhora recebeu. Com as mãos firmes, Helena tirou de sua bolsa o pequeno estojo de veludo, revelando o antigo asterisco por relógio poro de sua sogra. O objeto parecia modesto, mas continha o poder de uma avalanche. Armando olhou para ele, e todo o sangue fugiu de seu rosto. Ele sabia que era o fim. O oficial de justiça, sob as instruções do advogado, acionou um projetor. A sala escureceu, e a imagem em preto e branco apareceu na tela gigante. A fotografia da sogra de Helena, jovem e radiante, segurando um bebê que era inegavelmente Armando. Mas o homem ao lado dela não era seu pai. Era um estranho. A mentira que o Sr. Camargo tentou proteger não era apenas financeira. Continuou o Dr. Almeida, a voz ressoando como uma sentença. Era sobre sua própria identidade. Ele não é um Camargo de sangue. Armando se levantou de um pulo, o rosto vermelho de fúria e humilhação. É mentira, isso é uma calúnia. Seu colapso foi total e público. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A verdade o havia aniquilado. Helena observou a cena, não com triunfo, mas com uma profunda tristeza. Ela viu o homem que um dia amou se desintegrar, consumido pela própria teia de mentiras. A traição no estádio, a humilhação, tudo parecia pequeno agora, diante da tragédia de uma vida construída sobre uma base falsa. A luta dela não era mais por vingança. Era para libertar a verdade que sua sogra guardou com tanto sofrimento, para honrar sua memória e proteger o único legado que importava, o futuro das crianças da fundação. Ela finalmente havia cumprido sua promessa. O juiz, restaurando a ordem, olhou para os advogados. Diante das evidências, este tribunal determina o congelamento imediato de todos os bens do Sr. Armando Camargo, até que uma investigação criminal completa sobre fraude seja concluída. A sentença foi implacável. Enquanto Armando era escoltado para fora, Helena se levantou. No corredor, viu seu filho, Marcos, parado, o rosto banhado em lágrimas de arrependimento. Seus olhos se encontraram. Ele correu e a abraçou. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter duvidado de você. Helena o abraçou de volta, sentindo o peso de meses de solidão se dissipar. A notícia se espalhou como fogo. Em poucas horas o Império Camargo começou a ruir. As ações de suas empresas despencaram, parceiros se afastaram, e o conselho o destituiu de todos os cargos. A queda foi tão espetacular quanto sua ascensão. A imagem do CEO impecável foi substituída pela de um fraudador e mentiroso. A câmera do beijo iniciou o escândalo, mas a verdade oculta no coração de um pequeno objeto de família causou a destruição final. O tempo, afinal, sempre cobra suas dívidas, e a conta de Armando havia chegado de uma vez só, com juros devastadores. Na sede da Fundação Futuro Brilhante, Marta e os funcionários assistiam às notícias com lágrimas de alívio e justiça. O telefone começou a tocar.
Eram doadores, antigos e novos, querendo contribuir. A história de Helena inspirou uma onda de solidariedade. A fundação não apenas sobreviveria, mas floresceria, mais forte do que nunca, um testamento ao legado de coragem de duas mulheres notáveis. Naquela noite, Helena estava em seu apartamento. O silêncio não era opressor, era pacífico. Ela olhou para as luzes da cidade, não como uma prisioneira, mas como uma mulher livre, dona de seu destino. A sentença de Armando Camargo saiu 1 ano depois. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Suas propriedades foram leiloadas para restituir os fundos da fundação. Sua ex-amante, Camila, desapareceu dos holofotes. O nome Camargo, que ele tanto se orgulhava, virou uma nota de rodapé na história dos escândalos corporativos. Ele perdeu tudo: dinheiro, poder, respeito e, mais importante, a identidade que defendia. No final, tornou-se exatamente o que mais temia. Um ninguém, esquecido pelo mundo que um dia ele pensou que governava. 5 anos depois, a Fundação Futuro Brilhante, agora rebatizada como Fundação Recomeçar, era uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Sob a liderança de Helena, ela triplicou sua capacidade, inaugurando 2 novas sedes e atendendo a mais de 500 crianças adicionais a cada ano. O modelo de gestão transparente de Helena se tornou um estudo de caso. Ela nunca se casou novamente, mas sua vida era plena, cercada pelo amor de seus filhos, netos, e pela enorme família que construiu na fundação. Ela era a prova viva de que é possível florescer depois da devastação. Armando Camargo definhava em uma cela de prisão, um homem envelhecido e esquecido. Seus filhos nunca o visitaram. Ele passava os dias lendo os jornais, vendo o sucesso de Helena e da fundação que ele tentou destruir, uma tortura diária que era sua verdadeira punição. O império que ele construiu sobre uma mentira virou pó. O legado de coragem de sua mãe, que ele desprezou, foi resgatado e honrado pela mulher que ele desca. RTOU como uma relíquia sem valor. A justiça, embora tardia, foi poética em sua execução, mostrando que nenhuma mentira dura para sempre. A verdade, por mais oculta que esteja, sempre encontra a forma de sair à luz e derrubar o mais poderoso.